No interior de um sobrado de pé direito alto no bairro da Tijuca, o ano de 1947 exala o perfume de café fresco e encáustica. A família reunida ao redor da mesa de jantar é a imagem perfeita da reconstrução do pós-guerra. O pai, com seu jornal dobrado, a mãe, ajustando as rendas da toalha, e as crianças, cujos olhos brilham sob a luz amarela do lustre de cristal. No canto da sala, um rádio de gabinete, imponente em sua madeira de lei polida, emite a voz aveludada de Heloísa, a estrela da Rádio Nacional, cantando sobre amores que sobrevivem ao tempo. Mas, subitamente, a melodia é cortada por um estalo seco, como de um osso que se parte sob pressão. O silêncio que se segue não é o vazio, mas uma presença. Um chiado metálico, agudo e persistente, começa a serpentear pelo ambiente, fazendo as vibrações do ar pesarem. Então, surge o som, o zumbido mecânico e monótono de uma furadeira manual perfurando algo denso, intercalado por um soluço humano que, em vez de palavras, emite bips curtos e longos, um código Morse desesperado, gotejando através das válvulas aquecidas do aparelho. A criança mais nova aproxima o ouvido do alto-falante, e o que ela escuta não é música, mas o som da alma humana sendo descascada, sintonizada à força em uma frequência que nenhum mortal deveria habitar. O jantar termina ali, mas o horror, transmitido do topo escuro do Morro do Sumaré, está apenas começando a se infiltrar nas casas de todo o Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos a mais um mergulho nas profundezas do nosso arquivo de sombras. Este é o canal onde a história não é contada pelos vencedores, mas pelos sussurros que ficaram esquecidos nos escombros do tempo. Hoje, o que trazemos não é apenas um relato de crime, mas uma descida aos infernos da mente de um homem que a pátria esqueceu, mas que a tecnologia imortalizou de forma nefasta. Se este soileiro inicial fez o seu sangue esfriar e sua curiosidade despertar, saiba que o que aconteceu naquela torre de transmissão no final da década de 40 desafia qualquer noção de humanidade que você possa ter. Deixe o seu like agora, não apenas como um gesto de apoio, mas como uma marca de que você tem a coragem necessária para ouvir a estática que ainda ecoa nas madrugadas cariocas. Inscreva-se se você busca a verdade por trás do véu, porque o que Elias Soares fez com o rádio brasileiro foi uma depravação sem precedentes, e cada detalhe desta narrativa foi extraído de arquivos que muitos preferiam que continuassem queimados. Para entendermos como um herói de guerra se transforma no arquiteto de uma orquestra de suplícios, precisamos olhar para as feridas que não sangram. O Rio de Janeiro de 1946 era uma cidade que queria esquecer. Os navios traziam de volta os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, os nossos heróis que enfrentaram o fascismo no inverno rigoroso da Itália. A cidade os recebia com confetes, desfiles e promessas de um futuro glorioso, mas por trás das medalhas de latão e dos uniformes engomados, havia um vácuo. O sargento Elias Soares era um desses homens. Aos 42 anos, ele não era mais o jovem entusiasmado que partirá. Era um homem de meia-idade cujos olhos pareciam ter visto o fim do mundo e decidido que não gostaram do que viram. Elias era um especialista em comunicações, o faísca, o homem que mantinha os fios esticados sob fogo de artilharia, aquele que garantia que a ordem do comando chegasse à trincheira. Mas, na Batalha de Monte Castelo, algo se rompeu. Não foi um cabo de cobre, nem uma antena de rádio. Foi a barreira entre o som do mundo e o ruído do inferno. Elias voltou para casa, mas não para a realidade. Ele caminhava pelas ruas da Cinelândia sentindo que a frequência da vida estava fora de fase. Para ele, as risadas das moças nos cafés eram apenas interferências, e o barulho dos bondes era um sinal distorcido que precisava de filtragem. Ele via as pessoas como aparelhos de rádio mal calibrados, emitindo uma cacofonia de pecados e traumas que ele, em seu delírio técnico, sentia-se obrigado a consertar. Enquanto o Dr. Arnaldo, seu antigo superior médico, tentava tratá-lo com as ferramentas limitadas da psiquiatria da época, Elias buscava cura em outro lugar. Ele se isolou na velha torre de transmissão desativada no topo do Morro do Sumaré, um lugar onde a mata é tão densa que devora o som, e onde a altitude permite que se ouça, ou assim ele acreditava, o pensamento de toda a cidade. Naquela estrutura de ferro enferrujada, cercada pelo cheiro de ozônio e pela umidade que faz o metal chorar ferrugem, o sargento começou a montar seu laboratório. Ele não queria apenas transmitir rádio, ele queria transmitir a pureza. Para Elias, a alma humana era uma onda portadora que fora corrompida pela guerra, pela luxúria e pela mediocridade do pós-guerra. Ele começou pequeno, coletando restos de equipamentos militares descartados, válvulas de alta potência e quilômetros de fiação de cobre. Mas logo percebeu que o cobre e o vidro não eram condutores eficientes o suficiente para a mensagem que ele queria enviar. Ele precisava de algo orgânico.
Ele precisava de transdutores que tivessem batimentos cardíacos. A cidade, mergulhada na euforia dos cassinos e das radionovelas, não percebia o desaparecimento gradual dos invisíveis. Mendigos, andarilhos e pequenos delinquentes começaram a sumir das praças escuras da Lapa. Para a polícia, eram apenas marginais que mudavam de paradeiro. Para Elias, eram componentes. Ele os levava para a torre, arrastando-os pela trilha íngreme sob a cobertura da noite, onde os gritos eram abafados pelo coro das cigarras e pelo vento que uiva entre as vigas metálicas. Lá em cima, entre o brilho fantasmagórico dos filamentos das válvulas e o calor sufocante das fontes de energia, o sargento iniciava suas sessões de calibragem. Usando ferramentas de rádio, ferro de solda e uma precisão cirúrgica movida pela loucura, ele tentava sintonizar a dor dessas vítimas, buscando o ponto exato onde o sofrimento se tornava uma nota pura de rádio. Elias passava horas ajustando potenciômetros enquanto observava o pavor nos olhos de seus receptores. Ele falava com eles não como seres humanos, mas como circuitos integrados. "Você está com muita estática, meu filho", murmurava ele, enquanto aproximava a agulha de teste. "Precisamos limpar esse sinal." O que acontecia naquelas madrugadas era uma crueldade sem paralelos, um suplício indescritível que transformava a carne em uma extensão do dial. E enquanto ele refinava sua técnica, a cidade lá embaixo continuava a dançar, ignorando que o próximo chiado no rádio de pilha poderia ser o último suspiro de alguém que estava sendo transformado em antena viva. Mas Elias não estava satisfeito com os sinais fracos dos miseráveis. Ele precisava de uma voz que pudesse carregar sua frequência até os limites do país. Ele precisava de Heloísa. E enquanto ele ajustava as lentes de seu binóculo, observando a saída da Rádio Nacional, ele sabia que o grande show estava prestes a começar, e a próxima estação não seria de música, mas de um horror absoluto que ninguém conseguiria desligar. Para compreender o abismo onde Elias Soares mergulhou, precisamos abandonar o asfalto úmido do Rio de Janeiro e retroceder ao inverno implacável de 1944, nas encostas escarpadas dos Apeninos. Na Itália, a guerra não era feita apenas de pólvora e metal, mas de um silêncio opressor que precedia o caos. Elias, o homem das comunicações, vivia em um mundo de fios. Enquanto os outros soldados empunhavam fuzis, ele carregava o fardo da voz do exército. Suas mãos, já calejadas pelo frio que cortava até o osso, operavam rádios de campanha em abrigos improvisados, onde o cheiro de mofo se misturava ao odor metálico das baterias ácidas. Foi em uma dessas noites, durante a sangrenta ofensiva de Monte Castelo, que o destino de Elias foi selado por uma descarga que não veio das nuvens, mas de um projétil de artilharia alemã que atingiu em cheio a central de transmissões. A explosão não o matou, mas fez algo muito pior. Ela derreteu a fronteira entre o seu sistema nervoso e os circuitos que ele operava. Elias acordou horas depois sob os escombros, envolto em um silêncio que, para ele, era ensurdecedor. Seus ouvidos não captavam mais o som do vento ou o grito dos feridos, mas sim um zumbido constante, uma frequência de 60 Hz que parecia vibrar diretamente em sua coluna vertebral. Ali, enterrado no ventre da terra italiana, Elias teve sua primeira visão profética. Ele acreditou que a explosão havia revelado a verdadeira natureza da realidade. O mundo não era feito de matéria, mas de ondas de rádio corrompidas, e ele era o único receptor sobrevivente capaz de sentir a estática do pecado. Ao retornar ao Brasil em 1946, Elias era um fantasma fardado. O desembarque no Porto do Rio foi uma agonia sensorial. Para ele, o burburinho da multidão que recebia os pracinhas soava como uma interferência de rádio mal sintonizada, um ruído branco que lhe causava enxaquecas atrozes. Ele tentou se reintegrar, mas as paredes dos apartamentos pareciam apertadas demais, bloqueando sinais que ele agora sentia necessidade de caçar. O Dr. Arnaldo, que na Itália admirava a precisão técnica de Elias, começou a notar que o sargento não falava mais com as pessoas. Ele as auscultava, inclinando a cabeça como se tentasse captar um sinal fraco vindo do peito alheio. O diagnóstico da época era vago, neurose de guerra, mas o que habitava Elias era uma arquitetura de delírios muito mais complexa. O ponto de ruptura aconteceu em uma tarde de domingo no passeio público. Elias observava o movimento quando, de repente, sentiu que todos ao seu redor estavam emitindo ruídos de sofrimento e falsidade. Ele via as cores da cidade desbotarem, transformando-se em tons de cinza de uma tela de osciloscópio. Foi nesse momento que ele olhou para o topo do Morro do Sumaré e viu a torre de transmissão. Para qualquer outro, era apenas uma estrutura de engenharia desativada, um esqueleto de ferro contra o azul do céu. Para Elias, era um farol.
Era o altar onde ele poderia finalmente purificar os sinais que o atormentavam. Ele não queria apenas se curar. Ele acreditava ter recebido uma missão divina e tecnológica, limpar a frequência da alma brasileira. O sargento abandonou sua vida comum, seus poucos pertences e o tratamento médico. Ele se infiltrou na mata do Sumaré com a habilidade de um guerrilheiro, ocupando a estação desativada como quem ocupa uma trincheira sagrada. O local era perfeito para sua gênese de horror. O isolamento geográfico era protegido por superstições locais sobre o morro, e a estrutura técnica ainda possuía aterramentos e conexões que ele poderia reviver. Elias começou a reconstruir o transmissor, mas com modificações que desafiavam a física convencional. Ele não usava apenas diagramas militares. Ele desenhava esquemas que integravam a anatomia humana aos circuitos de alta tensão. Em sua mente febril de 42 anos, ele havia descoberto que o cálcio dos ossos e o ferro no sangue eram os melhores condutores para a voz de Deus. A semente da loucura germinou no calor úmido da floresta tropical. Elias passava as noites em claro, alimentando-se de conservas e da própria obsessão. Ele começou a odiar o rádio convencional, as radionovelas e os sambas alegres que subiam da cidade. Para ele, aquilo era lixo radioelétrico que impedia a humanidade de ouvir a verdadeira frequência da existência. Cada válvula que ele sintonizava, cada capacitor que ele soldava com mãos trêmulas, era um passo em direção ao seu grande plano. Ele não se via como um criminoso, mas como um reformador. Se a guerra o havia quebrado, ele usaria os restos dessa mesma guerra para reconstruir o mundo à sua imagem. Uma sinfonia de tons puros, sem a interferência da emoção ou do livre-arbítrio. A torre tornou-se uma extensão de seu próprio corpo. Elias sentia a eletricidade estática arrepiar os pelos de seus braços sempre que uma tempestade se aproximava do rio. Ele aprendeu a ler as nuvens como se fossem diagramas de carga. Mas, para que seu transmissor de almas funcionasse, ele precisava de mais do que eletricidade. Ele precisava de moduladores vivos. O trauma de Monte Castelo sussurrava em seu ouvido que o sacrifício era a única forma de comunicação verdadeira. Ele começou, então, a descer o morro durante as madrugadas de neblina, espreitando as sombras da Praça Mauá. Ele não procurava ouro ou prazer. Ele procurava por aqueles que a sociedade já havia deixado fora de sintonia. Cada indigente que ele abordava era visto como uma peça de reposição, um componente orgânico que seria integrado à sua máquina de rádio celestial. A semente estava plantada e as raízes do horror começavam a perfurar o solo do Sumaré. Elias Soares, o mestre das faíscas, estava prestes a iniciar sua transmissão definitiva. Ele sabia que o Dr. Arnaldo e o cabo Jefferson logo notariam sua ausência, mas ele não temia. Em sua lógica distorcida, eles eram apenas frequências menores que seriam eventualmente absorvidas pelo seu sinal mestre. O palco estava montado, uma torre enferrujada, uma mente estilhaçada pela guerra e uma cidade inteira prestes a se tornar o público involuntário de uma ópera de dor. Elias olhava para o dial do seu rádio de monitoramento e sorria. O chiado estava diminuindo, e a primeira voz de sua experiência já estava amarrada à mesa de cirurgia no coração da floresta, pronta para ser sintonizada para sempre. A escuridão que envolvia o morro do Sumaré naquela época não era apenas a falta de luz, mas a presença de algo que desafiava a razão. Enquanto os operários e estudantes voltavam para casa nos bondes, Elias, lá no alto, ajustava seu ferro de solda. Ele sabia que o sucesso de sua execução dependia da precisão. 1 milímetro errado no nervo acústico e o sinal se perderia. Ele precisava de silêncio, de foco e, acima de tudo, de mais peças. A cidade não perdia apenas pessoas, ela perdia sua harmonia, e o que estava prestes a emergir daquela torre faria o Rio de Janeiro desejar nunca ter inventado o rádio. O próximo passo de Elias seria o mais audacioso de todos, pois ele percebeu que, para alcançar a frequência mestre, ele teria que capturar a voz que todos amavam. O topo do morro do Sumaré, sob o manto da meia-noite, tornou-se o epicentro de uma arquitetura de pesadelos que desafiava a própria sanidade. A torre de transmissão, um esqueleto de aço que outrora servirá ao progresso, agora se erguia como um obelisco de suplícios, envolta por uma névoa que parecia carregar o gosto metálico de sangue e eletricidade. O laboratório de Elias não era apenas um espaço físico, era um organismo vivo de metal e carne. No centro do pavilhão de concreto descascado, ele havia montado o sintonizador. Era uma mesa de operação improvisada, cercada por transformadores de alta voltagem que emitiam um zumbido baixo e constante, um que vibrava nos dentes e fazia o crânio latejar. Fios de cobre descapado serpenteavam pelo chão como veias expostas, conectando baterias pesadas a uma série de válvulas de vácuo gigantescas que brilhavam com laranja doentio,
pulsando no ritmo de um coração agonizante. A execução do plano de Elias era de uma meticulosidade técnica que apenas a loucura mais profunda poderia engendrar. Ele não se via como um torturador, mas como um artesão da alma. Suas ferramentas eram uma mistura profana de kits médicos de campanha roubados e componentes de rádio de onda curta. Ele passava horas polindo agulhas de acupuntura que seriam usadas como eletrodos, sintonizando cada uma delas em frequências específicas antes de inseri-las na base do crânio de seus convidados. O ambiente era saturado por um cheiro acre, uma mistura de ozônio, solda de estanho e o odor adocicado de infecções que Elias tentava conter com álcool de limpeza. Não havia luz elétrica convencional. Tudo era banhado pelo brilho fantasmagórico dos filamentos das válvulas, que projetavam sombras gigantescas e distorcidas do sargento nas paredes úmidas. As vítimas, os transmissores ruins que Elias recolhia nas sarjetas da Lapa, eram mantidas em um estado de semiconsciência, alimentadas apenas com água e o som incessante de estática pura vindo de alto-falantes espalhados pelo teto. O sargento acreditava que, para purificar o sinal humano, ele precisava primeiro limpar a mente de toda a poluição do mundo exterior. Ele descrevia o processo em seu diário como a desmodulação da consciência. Quando ele iniciava o procedimento, o silêncio da mata era quebrado pelo som rítmico de uma furadeira manual perfurando o osso temporal. Elias trabalhava com a precisão de um relojoeiro, instalando pequenos fios de ouro diretamente nos canais auditivos, conectando os nervos das vítimas a capacitores cerâmicos. Para ele, o choro de dor não era um grito, era uma oscilação de frequência que precisava ser modulada. O horror sensorial da torre era absoluto. O toque frio das pinças de metal na pele febril, o som das faíscas saltando entre os terminais sempre que o sargento ajustava a voltagem, e a visão de homens transformados em receptores vivos, com antenas de rádio fixadas cirurgicamente em seus membros. Elias acreditava que cada pessoa possuía uma frequência de ressonância única e que, se ele conseguisse ligar todas elas em paralelo, criaria uma rede de transmissão capaz de cobrir todo o hemisfério. Ele passava as madrugadas ajustando os botões de baquelite de seu painel de controle, ouvindo através de fones de ouvido de baquelite o som que saía daquelas pessoas. Às vezes, ele sorria quando conseguia captar um tom puro no meio dos gemidos, como se tivesse finalmente encontrado a estação de rádio de Deus. A cidade lá embaixo, com suas luzes de neon e seus carnavais antecipados, era o seu laboratório em escala maior. Elias começou a realizar as primeiras transmissões experimentais. Ele conectava o sinal vindo da carne de suas vítimas diretamente à antena principal da torre do Sumaré, injetando milhares de watts de potência naquela dor sintonizada. Nas casas cariocas, o resultado era o que ouvimos no início desta história. O rádio de gabinete parava de tocar o samba da moda e passava a emitir um som que parecia vir de outra dimensão. Eram as vozes dos desaparecidos, mas processadas, filtradas e distorcidas pelas máquinas de Elias, transformadas em um código Morse biológico que flutuava sobre o Rio de Janeiro como uma praga invisível. O sargento, em seu isolamento, tornava-se cada vez mais parte da própria máquina. Ele mal dormia, e quando fazia, sonhava com diagramas de fiação que se transformavam em serpentes de fogo. Suas mãos estavam permanentemente negras de graxa e fuligem de solda, e ele falava sozinho, discutindo impedância e resistência com as sombras do pavilhão. Ele percebeu, contudo, que os mendigos e desvalidos eram componentes de baixa qualidade. Suas vozes eram roucas, cansadas, cheias de ruído de fundo causado por uma vida de miséria. Eles não aguentavam a carga por muito tempo. Seus corações paravam sob a pressão da alta frequência, deixando para trás apenas o silêncio de um rádio desligado. Elias precisava de algo superior. Ele precisava de uma voz que fosse cristalina, uma voz que tivesse sido treinada para alcançar as massas sem falhas. Foi então que o seu olhar se fixou em Heloísa. Para Elias, a cantora da Rádio Nacional não era uma mulher, mas a voz mestra, o cristal de quartzo que daria estabilidade a todo o seu sistema de transmissão. Ele começou a estudar a rotina dela com a mesma obsessão com que estudava o manual técnico de um rádio transoceânico. Ele via as ondas sonoras que saíam da boca dela como feixes de luz que cortavam a escuridão da cidade. Se ele pudesse capturá-la, se pudesse integrá-la ao centro de sua rede no Sumaré, ele não apenas transmitiria uma mensagem, ele se tornaria o dono de todas as frequências do país. Ele imaginava o corpo de Heloísa envolto em fios de seda e cobre, sua garganta conectada a um pré-amplificador de potência incalculável. A execução dessa nova fase exigia audácia. Elias desceu o morro e, usando seu antigo uniforme de sargento, que ele mantinha impecavelmente limpo para as ocasiões de trabalho de campo, ele começou a cercar a rádio. Ele se passava por um admirador,
um veterano de guerra silencioso que entregava bilhetes estranhos na portaria, cheios de fórmulas matemáticas e poemas sobre a eletricidade. Heloísa, em sua bondade ingênua, chegou a sorrir para ele uma vez, sem saber que aquele homem não via o brilho em seus olhos, mas apenas a amplitude de sua frequência vocal. O plano estava traçado. Na próxima noite de tempestade, quando o rio estivesse distraído pelo barulho dos trovões, a voz mais amada do Brasil seria sintonizada na frequência da morte. Enquanto isso, as autoridades começavam a se mover, mas de forma lenta e desajeitada. O cabo Jefferson, que trabalhava na delegacia de polícia, recebeu o primeiro relatório sobre os desaparecimentos estranhos, mas o que realmente o intrigou foi o rádio de sua viatura. Nas rondas noturnas, ele começou a ouvir o código Morse que Elias usava na Itália. O mesmo ritmo, a mesma cadência de alguém que pede socorro ou que anuncia o fim do mundo. Jefferson sentiu um calafrio que não vinha da brisa do mar. Ele reconhecia aquela assinatura. O faísca estava de volta, e ele não estava usando fios comuns. O cabo sabia que o tempo estava se esgotando, pois a estática nas rádios do rio estava ficando cada vez mais alta, mais densa, como se algo monstruoso estivesse prestes a ser transmitido para todos os lares simultaneamente. A torre do Sumaré aguardava. Elias Soares estava com ferro de solda em punho e o coração batendo na frequência do abismo. A execução estava chegando ao seu clímax, e em breve, a cidade inteira saberia o que acontece quando um homem decide que a alma humana é apenas mais uma peça eletrônica a ser ajustada. O sargento olhou para a mesa de operações vazia, reservada para sua estrela, e sentiu uma paz terrível. Ele estava pronto para sua obra-prima, e o Rio de Janeiro seria o seu grande alto-falante. Mas o que Elias não esperava é que a frequência que ele estava tentando capturar poderia ser a mesma que causaria o colapso de todo o seu sistema. A noite em que Heloísa desapareceu foi marcada por uma daquelas tempestades tropicais que transformam as ruas do Rio de Janeiro em canais de lama e desespero. O céu, tingido de um roxo doentio, parecia espelhar a mente de Elias Soares enquanto ele aguardava na saída lateral da Rádio Nacional. Quando a cantora surgiu, protegida por um guarda-chuva de seda, ela não viu o homem. Viu apenas a sombra de um sargento que a pátria jurou proteger. Com a precisão silenciosa de um batedor das selvas italianas, Elias a rendeu. Não houve gritos que pudessem superar o estrondo dos trovões. Horas depois, Heloísa acordou em um mundo onde a música havia morrido. Ela estava presa ao sintonizador, o centro nervoso da Torre do Sumaré. Seus pulsos e tornozelos estavam imobilizados por tiras de couro curtido, e ao seu redor, o brilho das válvulas de vácuo criava uma aura de santuário profano. Elias estava inclinado sobre ela, os olhos injetados de sangue e as mãos trêmulas segurando um microfone de baquelite e uma série de eletrodos finos como fios de cabelo. O doutor Arnaldo, movido por uma intuição que misturava culpa profissional e um pavor ancestral, seguiu os rastros de componentes eletrônicos desviados até a base do morro. Ele subiu a trilha sob a chuva açoitante, com o coração batendo como um metrônomo quebrado. Ao entrar no pavilhão da torre, o cenário que encontrou desafiava qualquer tratado de psiquiatria. Lá estava Elias, seu antigo paciente, conduzindo uma orquestra de seres humanos reduzidos a componentes. Homens e mulheres, ou o que restava deles, estavam dispostos em semicírculo, conectados por cabos que pulsavam com descargas rítmicas. No centro, Heloísa, a voz do Brasil, estava prestes a ser calibrada. O médico tentou recuar, mas o estalo frio de uma pistola Colt 1911 contra sua nuca o paralisou. Elias não via como um amigo ou salvador, mas como a frequência mestre que faltava para estabilizar o sistema. Doutor, murmurou o sargento com uma voz que parecia vir de dentro de uma caixa de metal, chegou a hora de sintonizarmos a verdade. O senhor sempre disse que eu precisava de tratamento. Pois bem, este é o meu consultório. Neste momento, o horror da Torre do Sumaré nos obriga a uma pausa de reflexão que fere a alma. Olhem para Elias Soares, um homem de 42 anos que sobreviveu ao inferno de Monte Castelo apenas para ser descartado por um governo que queria apenas o brilho das medalhas, mas não o fardo das cicatrizes. Ele é um monstro, sem dúvida. Os atos de depravação técnica que ele cometeu no topo deste morro são inomináveis. Mas eu pergunto a você, que nos ouve nesta madrugada, onde começa a loucura de um homem e onde termina a negligência de uma nação? Quem é o verdadeiro culpado pelo sofrimento de Heloísa e daqueles pobres infelizes? Seria Elias, cuja mente foi estilhaçada pelo som da artilharia? Ou seria a sociedade que preferiu ignorar o chiado em seu crânio até que ele se transformasse em um grito de morte? Deixe sua opinião nos comentários. A guerra justifica o que um homem se torna,
Ou há uma maldade intrínseca que a pólvora apenas desperta? Queremos ouvir sua voz, antes que a estática apague. A tensão dentro da torre era palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade estática prestes a explodir. Elias começou a explicar seu plano ao Dr. Arnaldo com uma calma aterradora. Ele acreditava que, ao fundir a voz perfeita de Heloísa com a dor pura dos outros receptores e a autoridade intelectual do médico, ele criaria um sinal tão poderoso que poderia resetar a consciência de qualquer pessoa que estivesse ouvindo o rádio naquela noite. Ele queria transmitir o som primordial, uma frequência que anularia a capacidade humana de odiar, mentir ou guerrear. Para Elias, ele era o maior filantropo da história. Ele estava apenas removendo o ruído da alma humana através de uma cirurgia radiofônica em massa. O dilema de Arnaldo era lancinante. Se ele tentasse lutar, Elias mataria todos ali mesmo. Se ele colaborasse, ele seria o arquiteto de uma lobotomia tecnológica sem precedentes. Heloísa, em sua agonia, começou a cantar. Não era um samba, nem uma marcha de carnaval. Era um lamento baixo, uma melodia instintiva que tentava acalmar o monstro diante dela. Por um momento, os ponteiros dos medidores de Elias oscilaram. O sargento parou, com o ferro de solda a centímetros da garganta da cantora. Houve uma fração de segundo em que a humanidade de Elias pareceu lutar contra a lógica do metal. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado de toda a história do Rio de Janeiro. Era o silêncio que precede o colapso de uma dinastia ou o fim de um mundo. Mas a guerra é uma mestre cruel, e o chiado na cabeça de Elias voltou com uma força avassaladora, destruindo qualquer resquício de compaixão. Ele ajustou o dial com um movimento brusco, e o grito de Heloísa foi capturado pelo microfone, amplificado por 10.000 watts de loucura e lançado sobre as antenas. Lá embaixo, na cidade, as luzes das casas começaram a piscar. Os rádios de pilha, os grandes gabinetes de madeira e até os sistemas de som dos cinemas começaram a emitir o mesmo som, o lamento de Heloísa fundido com a pulsação elétrica da torre. As pessoas paravam nas ruas, tapando os ouvidos, sentindo uma pressão insuportável na base do crânio. O plano de Elias estava funcionando. Ele estava sintonizando o Rio de Janeiro em sua própria frequência de dor e redenção. O Dr. Arnaldo, vendo a vida se esvair dos olhos das vítimas conectadas, percebeu que a cura de Elias era, na verdade, um extermínio silencioso. O sargento estava transformando a cidade em um imenso receptor morto, onde não haveria mais música, apenas a nota única e eterna de sua própria obsessão. O cabo Jefferson, agora a poucos metros da torre, ouviu o som saindo do seu rádio de patrulha. Ele sentiu o nariz sangrar e a visão escurecer. O código Morse havia sido substituído por esse lamento eletromecânico que parecia sugar a vontade de viver. Ele sabia que se não interrompesse a transmissão naquele momento, não haveria mais um Rio de Janeiro para onde voltar. O dilema era claro: ele deveria seguir o protocolo e aguardar reforços que nunca chegariam a tempo, ou deveria invadir aquele santuário de horrores sozinho, correndo o risco de se tornar apenas mais uma peça no transmissor de seu antigo mentor? A chuva lavava o sangue em seu rosto enquanto ele desembainhava sua arma. A tensão havia atingido o ponto de saturação. Dentro da torre, Elias estava em êxtase. Ele abraçava as válvulas quentes como se fossem filhos, rindo enquanto as faíscas queimavam sua farda. O sinal está limpo. Arnaldo, ouça! Não há mais interferência. A humanidade finalmente está em sintonia. Gritava ele sobre o zumbido ensurdecedor. Heloísa já não abria os olhos. Sua voz agora era apenas um sopro mecânico capturado pelos eletrodos. O Dr. Arnaldo, num último ato de desespero, tentou alcançar o cabo principal de alimentação, mas Elias foi mais rápido. Com um movimento violento, ele jogou o médico contra um dos transformadores. O clarão azul que se seguiu iluminou a mata por quilômetros. O colapso do sistema era iminente, e a ruína que se seguiria não seria apenas de ferro e fios, mas de tudo que aqueles homens um dia chamaram de lar. A torre do Sumaré tremia sob a força da transmissão. Os parafusos de sustentação gemiam sob a pressão de uma energia que a estrutura não fora projetada para suportar. Elias não se importava. Ele estava sintonizado na eternidade. Mas ele não percebeu que, ao tentar capturar a alma humana em uma frequência de rádio, ele havia criado um curto-circuito que não poderia ser desfeito. O sinal estava se tornando instável, e o feedback sonoro começou a destruir os tímpanos de todos no pavilhão. O clímax da loucura do sargento estava prestes a encontrar a resistência final da realidade. E enquanto o cabo Jefferson arrombava a porta pesada de metal, ele não encontrou um homem, mas uma criatura que era metade carne e metade rádio, fundida ao trono de agonia que ele mesmo construíra.
O destino de todos ali estava selado por um fio de cobre. O próximo instante determinaria se o Rio de Janeiro acordaria de seu transe ou se afundaria para sempre na frequência fantasma. A transmissão ainda não terminou, e o que virá a seguir é o som do colapso final de um veterano que tentou ser Deus através das ondas curtas. O pavilhão da torre de transmissão no topo do Sumaré não era mais um edifício, era o interior de uma imensa válvula de vácuo, prestes a implodir. O ar, saturado de íons e do cheiro de carne cauterizada, vibrava com tamanha intensidade que as cores da realidade pareciam desbotar para um cinza estático. No centro desse redemoinho elétrico, o sargento Elias Soares parecia ter transcendido a forma humana. Ele não mais operava a máquina, ele era o núcleo do transmissor. Seus dedos, fundidos aos seletores de baquelite por descargas constantes, moviam-se com uma rapidez inumana, enquanto ele balbuciava fórmulas de rádio e orações militares em uma língua que ninguém mais compreendia. O Dr. Arnaldo jazia ao pé de um gerador, o corpo ainda sofrendo espasmos após o choque, enquanto Heloísa, a estrela que Elias tentará sintonizar com o infinito, era agora pouco mais que um transdutor biológico, emitindo um som que não era mais humano, mas uma frequência pura e agonizante que perfurava a consciência de quem a ouvia. O colapso social lá embaixo, na cidade do Rio de Janeiro, era absoluto. O pânico não veio de um estrondo, mas de um som que se infiltrava pelas frestas das janelas e pelos alto-falantes de cada lar. Milhares de pessoas vagavam pelas ruas da zona sul e do centro, tapando os ouvidos e gritando contra um inimigo invisível que lhes roubava o pensamento. Os hospitais ficavam lotados de cidadãos que sofriam de sangramentos nasais e alucinações auditivas. A frequência fantasma de Elias havia criado um curto-circuito coletivo. O governo, em um estado de paralisia tecnocrática, enviou tropas para as ruas, mas até os tanques e viaturas paravam, pois seus sistemas de ignição e comunicações eram neutralizados pela potência avassaladora que emanava do Sumaré. O cerco não era físico, era uma barreira de interferência eletromagnética que isolava o rio do resto do mundo. O cabo Jefferson, ao cruzar o limiar do pavilhão, sentiu como se tivesse entrado em um forno micro-ondas primordial. O sangue escorria de seus ouvidos, mas o instinto de soldado, forjado no barro de Monte Castelo, o manteve de pé. Ele viu Elias, seu antigo mestre, banhado pelo clarão azul das válvulas que estouravam uma a uma, sobrecarregadas. "Pare com isso, sargento! O sinal acabou!" gritou Jefferson, mas sua voz era devorada pelo feedback ensurdecedor da antena. Elias virou-se lentamente. Seu rosto era uma máscara de loucura e iluminação. "O sinal nunca acaba, cabo. Ele apenas se transforma. Eu estou limpando o mundo." "Ouça a pureza", respondeu o sargento, cujos olhos agora brilhavam com a mesma luz laranja doentia dos filamentos de vácuo. Para Elias, o mundo exterior era a interferência que precisava ser eliminada. A ruína da dinastia tecnológica de Elias começou quando o próprio sistema que ele construiu se rebelou contra sua anatomia. O calor gerado pela transmissão de alta potência começou a derreter os cabos de chumbo que ele havia soldado às suas próprias pernas para garantir o aterramento. O cheiro de isolamento queimado e ozônio tornou-se insuportável. Jefferson, vendo que o diálogo era impossível, avançou entre os transformadores que soltavam faíscas como fogos de artifício negros. Ele sabia que disparar sua arma naquele ambiente saturado de gases inflamáveis e eletricidade poderia causar uma explosão que varreria o topo do morro, mas ele não tinha escolha. O dilema entre a vida de Heloísa e a sanidade de uma metrópole inteira pesava em seu dedo no gatilho. Elias, percebendo a ameaça, puxou uma alavanca de faca, injetando a carga máxima de todas as baterias diretamente na rede de transdutores humanos. O grito que se seguiu não veio de bocas humanas, mas da própria estrutura da torre. Os cabos de sustentação, sob a tensão eletromagnética, começaram a vibrar até atingirem a nota de ressonância do aço. O concreto do chão começou a rachar. O colapso era inevitável. Jefferson disparou, não contra Elias, mas contra o isolador de porcelana principal que ligava a mesa de operações à antena. O impacto da bala estilhaçou o cristal, e uma cascata de raios azuis chicoteou pelo recinto, atingindo Elias em cheio no peito. O sargento foi arremessado contra o painel de controle, seu corpo servindo como o último fusível de uma máquina que se recusava a morrer. Por um instante, o tempo pareceu parar. O som parou. O Rio de Janeiro mergulhou em um silêncio absoluto e aterrador. Mas o silêncio durou apenas um segundo. O sistema de Elias, agora em curto-circuito total, começou a sugar a energia de volta. As luzes da cidade se apagaram por completo. O morro do Sumaré foi iluminado por uma pira de fogo elétrico que subiu aos céus,
como se a alma do sargento estivesse finalmente sendo transmitida para as estrelas. Jefferson conseguiu arrastar o Dr. Arnaldo e o corpo exausto de Heloísa para fora do pavilhão segundos antes de o teto desabar sob o peso da torre que se retorcia. O império da estática, construído sob a dor dos esquecidos e o trauma da guerra, estava desmoronando em uma sinfonia de ferro retorcido e faíscas. A ruína era total, e o herói de guerra, o sargento Faísca, desaparecia sob os escombros de sua própria ambição divina. Lá embaixo, os cidadãos começaram a respirar novamente, mas a marca permaneceria. O colapso da Torre do Sumaré não foi apenas um desastre técnico, foi o fim de uma era de inocência radiofônica. O exército cercou a área em questão de minutos, não para resgatar, mas para ocultar. O incidente da frequência precisava ser apagado dos registros oficiais. O que Jefferson testemunhou, o homem fundido à máquina, a voz humana transformada em código de tortura, era uma verdade que o Brasil do pós-guerra não estava pronto para aceitar. A ruína de Elias Soares era o espelho de uma sociedade que criava monstros em suas trincheiras e depois se surpreendia quando eles voltavam para casa querendo sintonizar o mundo ao seu próprio sofrimento. O fogo na torre demorou dias para ser apagado, e dizem que, mesmo depois de as chamas morrerem, quem aproximasse um rádio de pilha das ruínas ainda captava, por frações de segundo, o som de uma furadeira manual e um soluço em código Morse. O colapso estava completo, mas o legado de Elias, o peso do que ele tentou fazer com a alma humana através do rádio, estava apenas começando a se assentar sobre a história do Rio de Janeiro como uma camada de fuligem radioativa. O silêncio que se abateu sobre o Morro do Sumaré nas primeiras horas da manhã de 1948 não era o silêncio da paz, mas o da exaustão absoluta. Quando as primeiras equipes do Exército e da Polícia Civil alcançaram os destroços fumegantes da torre, encontraram um cenário que desafiava a descrição técnica dos relatórios oficiais. O pavilhão de concreto havia se tornado uma cápsula do tempo distorcida, onde o metal fundido e a carne se tornaram indistinguíveis. Do sargento Elias Soares, sobrou apenas uma sombra carbonizada projetada contra a parede de alvenaria, uma marca indelével deixada pelo último e colossal arco voltaico que encerrou sua transmissão. O homem que tentou sintonizar a alma humana havia sido, ele próprio, consumido pela frequência que acreditava controlar. O resgate de Heloísa e do Dr. Arnaldo foi feito sob o mais rígido sigilo. A voz de veludo da Rádio Nacional nunca mais cantaria. Embora fisicamente estivesse viva, os médicos que atenderam em hospitais militares, longe dos olhos da imprensa, relataram que seu sistema nervoso havia sido permanentemente alterado. Heloísa passou o resto de seus dias em um sanatório no interior de Minas Gerais, em um estado de catatonia rítmica. Diziam os enfermeiros que, em noites de tempestade, ela não falava, mas seus olhos acompanhavam o brilho dos relâmpagos e seus dedos batiam, incessantemente, o código Morse sobre o lençol. O trauma de ter sido o cristal portador da loucura de Elias a transformou em um rádio desligado, uma antena que captava sinais que ninguém mais podia ouvir. O cabo Jefferson, o único que compreendia a magnitude do que ocorrerá, foi reformado prematuramente por motivos de saúde mental. Ele passou décadas tentando encontrar os nomes dos andarilhos e mendigos que Elias transformará em componentes eletrônicos, mas os arquivos foram extraviados. O Estado brasileiro, em plena reconstrução democrática e prestes a entrar nos anos de chumbo, não poderia admitir que um herói da FEB havia retornado da Itália como um engenheiro de suplícios. O caso foi abafado, os registros das delegacias foram queimados e a Torre do Sumaré foi rapidamente demolida para dar lugar a novas e modernas estruturas de televisão. O horror foi enterrado sob camadas de progresso e asfalto, transformando-se em uma lenda urbana contada em sussurros pelos técnicos de rádio veteranos. Esta trágica crônica de Elias Soares nos deixa uma cicatriz filosófica. A percepção de que a tecnologia é um espelho impiedoso da nossa própria fragilidade. O rádio, que deveria unir os lares e levar a cultura, tornou-se, nas mãos de um homem quebrado pela guerra, um instrumento de desumanização sistemática. Elias não era apenas um louco, ele era o subproduto de uma civilização que aprendeu a moer carne nas trincheiras e esperava que o resultado fosse música. A história da frequência fantasma nos lembra que as cicatrizes invisíveis da guerra não ficam apenas nos soldados, mas se infiltram nos fios, nas ondas de rádio e no próprio ar que respiramos. Somos todos, de certa forma, receptores vulneráveis às frequências de ódio e trauma que ainda ecoam no tempo. O legado do Sumaré é a estática que ouvimos quando o rádio está entre duas estações. Aquele chiado sem sentido, para Elias, era a voz de um Deus que precisava ser consertado. Para nós, deve ser um lembrete constante de que a sanidade é uma sintonização delicada e que, por trás do brilho das válvulas e da modernidade, ainda reside um abismo que o homem teima em explorar.
A fragilidade humana não reside apenas no corpo, mas na facilidade com que podemos ser desconectados da realidade por uma dor que não encontra canal de saída. O sargento Elias Faísca Soares tentou ser o mestre do sinal, mas acabou como ruído de fundo de uma história que o Brasil preferiu esquecer. Gostaríamos de saber, onde você está sintonizado agora? De qual canto do país, ou do mundo, você ouve este relato de sombras? Escreva sua cidade nos comentários. O seu compartilhamento ajuda a manter vivos os arquivos que o tempo tentou apagar. Não deixe que esta história se torne apenas estática. Ajude-nos a manter a frequência da memória ativa. Afinal, as torres de transmissão ainda estão lá no alto do morro, e ninguém sabe ao certo se o que sai delas hoje é apenas entretenimento, ou se, em alguma frequência proibida, Elias ainda tenta nos calibrar. Este é o fim da nossa transmissão. Mas cuidado ao girar o dial na calada da noite. O próximo som que você ouvir pode não ser uma rádio comum.